Leonel, o governador Eduardo Leite, ele deu uma declaração há poucos dias que causou mal-estar, né? Porque ele falou que tinha outras agendas, né? Que apesar de entender que havia necessidade de investimento em segurança, tinha outras agendas, mencionou o ajuste fiscal. Aí eu queria saber o que você pensa dessa declaração e como você está avaliando o trabalho do governador e a sugestão dele de adiar as eleições municipais. A sugestão dele de adiar as eleições municipais é ridícula. É tapar o sol com a peneira, tentar criar um factoide. Em segundo lugar, as falas dele, muitas delas me parecem uma honestidade que ele não tem no dia a dia, e ele acaba não conseguindo mascarar aquilo que ele realmente pensa. O Eduardo Leite é o protótipo do neoliberal, defensor do Estado mínimo, autoritário, e que, no ano de 2020, sancionou uma lei que alterou 480 artigos do nosso Código Ambiental, na lógica de flexibilizar, de permitir a extração da mata ciliar, que fica em torno dos rios, permitir construções nessas regiões, né, dentro da lógica do progresso, do empreendedorismo, e, ao mesmo tempo, paulatinamente foi retirando recursos do Estado para a prevenção de catástrofes e também da defesa civil. Então, ele tem uma ótica de redução do Estado, no sentido mais amplo possível. Eu nem sei por que essas pessoas estão, né, no Estado, claro, devem ter interesses para depois serem algum CEO de alguma empresa dessas aí, né, que eles favorecem enquanto governadores ou políticos, né? Então, ele, no meu entendimento, ele tem uma responsabilidade absoluta também sobre essa crise. Por mais que as alterações do Código Ambiental possam não ter sido suficientemente responsáveis pelo que aconteceu no Rio Grande do Sul, nós sabemos que a falta de mata ciliar ao entorno dos rios, né, do fluxo da água, potencializam a velocidade e o volume da água. A falta de vegetação nessas regiões também agride e faz com que tenha mais violência, atinja as cidades, as construções, né, cada vez mais próximas de rios também. E ele, no meu entendimento, está sendo um negacionista climático quando permite esse tipo de alteração, inclusive permitindo a utilização de agrotóxicos que não são utilizados nos seus países de origem. Então, os países de origem proíbem aquele agrotóxico, mas pelo Eduardo Leite pode ser utilizado aqui para o Brasil e para o Rio Grande do Sul. Então, nós vemos um governador que tem como objetivo simplesmente se posicionar como um indivíduo que defende o livre mercado, a livre iniciativa, mas é um negacionista climático e que deixou de fazer o dever de casa, porque ele foi alertado sobre essa crise ambiental, tinham estudos que demonstravam quais as regiões deveriam ser protegidas frente à agressividade das águas, inclusive no Vale do Taquari, que é a região que foi atingida em setembro, novembro e agora novamente. Então, tinha todo um estudo desde 2012, tá, que foi encomendado pelo governador, na época, o governador Tarso Genro, encomendou um estudo aprovado pelo governo Dilma, na época, que destinava milhões de reais para construção de diques, de piscinas de contenção. Tinha toda uma lógica de plantação de árvores para mata ciliar, de desassoreamento, né? Enfim, tinha toda uma política que visava justamente proteger as regiões dessas questões extremas climáticas, porque isso já era previsto. E depois da saída do governo Tarso Genro do PT, os estudos ambientais estavam ainda, né? Isso demora um tempo. E foi descontinuado completamente pelo governo Sartori, do MDB, do mesmo partido do Sebastião Melo, e depois pelo governador Eduardo Leite, que considerou que isso não era uma prioridade na sua agenda, como ele diz, né? Isso não era uma prioridade e simplesmente essa negligência neoliberal do Estado mínimo fez com que nós tivéssemos essa catástrofe que destruiu o estado do Rio Grande do Sul,
né? Praticamente 400 municípios aí completamente destruídos ou atingidos de uma forma brutal, dos 497. Depois, agora reduziu um pouco, parece que a gente foi a 365, 367 municípios realmente, né, digamos que tiveram, foram atingidos diretamente, mas isso dá praticamente 70%, 80% dos municípios do estado, e a economia é reduzida a nada. E agora eles se voltam ao Estado, no caso à União, principalmente, exigindo recursos, exigindo investimentos, exigindo participação direta do Estado, né? Justamente aqueles que defendem o Estado mínimo. Por exemplo, a Fiergs agora pedindo financiamentos, pedindo recursos, e sempre defendendo o Estado mínimo. Então é curioso, né? Na hora que a situação ela fica extrema, que existe uma destruição da economia, que os empresários, né, são atingidos, eles recorrem ao Estado malévolo, o Estado do mal, para tentar resolver as suas questões econômicas. E está certo, o Estado tem que servir para isso mesmo. Nós não podemos perder empregos, nós não podemos perder a cadeia produtiva do Estado do Rio Grande do Sul, mas nunca fica de lição, né? Porque passa esse processo, volta o discurso do Estado mínimo, volta a ideia de que o meio ambiente não é a prioridade, volta a concepção de que nós não devemos investir em nada de prevenção, porque esse é dinheiro posto fora, que o discurso climático é uma grande bobagem, o que importa é o progresso econômico. E o Eduardo Leite, bem ou mal, ele participa disso, principalmente quando ele diz que tinham outras agendas, o ajuste fiscal, que foi ele que criou. Esse ajuste fiscal é do grupo dele, político dele, os neoliberais. Começou lá com o governo Temer, depois do golpe contra Dilma, essa lógica do teto de gastos, do regime de recuperação fiscal. Ele assinou o regime de recuperação fiscal, que fez ampliar a dívida do Rio Grande do Sul com a União durante o governo Bolsonaro, e agora ele tenta se vitimizar, dizendo que o governo Lula tem que perdoar, o governo Lula tem que não sei o quê, mas, não era a saída do Rio Grande do Sul? Quem forçou ele a assinar esse regime de recuperação fiscal, se não ele próprio? E agora ele quer inverter o jogo, dizendo que, nossa, sou vítima da União, eu sou vítima. Essa questão da dívida é um debate profundo que tem que ser feito. Eu concordo que a dívida já foi paga, eu concordo que essa relação, né, entre entes federados tem que ser modificada, mas a gente não pode agir com cinismo. Porque com o governo Bolsonaro eles falavam baixinho, pediam desculpas, faziam os acordos, vendiam aquilo como manchete, dizendo que estavam resolvendo a situação fiscal do estado do Rio Grande do Sul, e agora utilizam esse argumento, né, nesse momento, dizendo que o ajuste fiscal, como se não fosse uma responsabilidade dele mesmo, e ele tivesse sido quase feito, né, uma situação de extorsão com ele, ou até mesmo um sequestro dele para ele assinar alguma coisa que, nossa, está colocando o Estado numa situação muito difícil e ele não sabe a origem disso. Ele é a origem disso. O Eduardo Leite é a origem desse processo.